vamos lá, gente, conversar sobre inelegibilidades, como a gente já conversou, né? Já falamos, parágrafo 5º, parágrafo 6º, parágrafo 7º e parágrafo 8º, tá? Lembrando que aquelas inelegibilidades que o parágrafo 9º permite serem criadas por lei complementar, fica aí a cargo do direito eleitoral para tratar com você, porque é algo bem específico, né? De lei complementares e eleitorais. E a gente fica aqui reservado apenas às matérias constitucionais, tá certo? Então, sem maiores delongas, vamos aqui para o parágrafo 5º. Olha só. O presidente da República, chefe do Executivo Federal, os governadores de estado, chefe do Executivo Estadual e do Distrito Federal, chefe do Executivo do Distrito Federal, e os prefeitos, chefe do Executivo Municipal, e quem os houver sucedido, tá? Sucessão é aquela definitiva, que começa pelo vice-presidente, pelo vice-governador e pelo vice-prefeito. E caso eles não possam suceder, aí a gente vai convocar eleições diretas ou indiretas. Estão lembrando lá do Poder Executivo? Ou substituído, e aquela substituição que é temporária, pelo vice, pelo presidente da Câmara, do Senado, do STF. Estão lembrando lá do Poder Executivo? Pronto. No curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, eu tenho uma primeira observação para vocês que ela vai valer para o parágrafo 5º e para o parágrafo 6º. As inelegibilidades, pessoal, ou seja, aquelas hipóteses onde eu não posso me reeleger e aquelas hipóteses onde eu preciso, para concorrer a um outro cargo, renunciar ao que eu estou, que é o que trata o parágrafo 5º e o parágrafo 6º, elas são inelegibilidades próprias, específicas, exclusivas do Poder Executivo. Ou seja, governador, prefeito e presidente da República só podem concorrer a 2 mandatos consecutivos. Vereador, deputado e senador podem concorrer a tantos quantos forem os mandatos consecutivos que eles tiverem interesse, tá? Dependendo sempre do voto popular. Então, não há aqui nenhuma incidência no que diz respeito ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo se reelege seguidamente quantas vezes a vontade popular permitir. O Poder Executivo não. Ele tem essa barreira. Essa barreira por quê, Arsênia? Porque o Poder Executivo é quem está, teoricamente, com o dinheiro na mão. Então, era como se eu tivesse aquele momento de impedir que ele estivesse usando esses valores própria para o seu interesse pessoal, já que depois de 8 anos, né, aquilo ali acaba sendo seu. A mesma ideia naquela situação onde o chefe do executivo quer concorrer a um outro cargo. Então, para que ele não use o dinheiro público para financiar sua campanha em outro cargo, também impede-se que ele se mantenha no cargo, ele tem que sair do cargo para concorrer a um outro cargo, tá? Então, tanto a do parágrafo 5º como a do parágrafo 6º são inelegibilidades exclusivas do Poder Executivo, que se justifica por essa gestão da coisa pública não está comprometendo aí o interesse, não está em conflito com o interesse particular do próprio gestor, tá bom? Então, apenas o Poder Executivo sofre essa inelegibilidade. Então, o que ela significa? Significa que se eu for eleito, eu só vou poder ter mais um mandato, tá? O eleito só pode ter mais um mandato, que é aqui, ó, um único período subsequente. O que é a mesma coisa de dizer que aquele que é candidato pode ter 2 mandatos. Arsênia, por que tu está chamando atenção a isso daí? Porque as bancas, elas são cruéis e te pegam naquelas situações de leitura automática, de raciocínio automático. Eu sei que todo mundo aqui sabe que reeleição pressupõe que você já está eleito e está concorrendo novamente. E que para se reeleger, de acordo com o parágrafo 5º, você só pode se reeleger uma única vez. Ou seja, reeleição é uma, eleição são 2 subsequentes. Estão entendendo? Ou seja, o preciosismo das palavras, essa atenção mínima e detalhada na hora de uma prova, nessa circunstância, ela é muito importante para te evitar perder uma questão dada, que qualquer pessoa vai saber, que eu só posso me reeleger uma vez, mas eu posso me eleger 2 vezes consequentes, né? 2 vezes subsequentes, 2 vezes seguidas, ok? Só para a gente fazer essa observação. Outra observação que a gente tem que fazer, tá? Diz respeito àquele que sucede e aquele que substitui o chefe do executivo. Quando a gente fala em sucessão, a gente está falando em algo definitivo. Quando a gente fala em substituição,
a gente fala em algo temporário. Já expliquei isso aqui para vocês quando a gente viu o Poder Executivo. Na sucessão, por ser definitivo, a regra é que o titular sai e o vice assume, tá? E caso o vice não possa assumir, a regra constitucional é que vai ser feita nova eleição, ou, né, indireta ou direta lá nos termos do nosso Poder Executivo, no capítulo do nosso Poder Executivo que a gente já conversou. Na substituição é diferente. A substituição, em regra, é o vice que vai substituir o titular, caso ele não possa. Presidente, governador e prefeito não podendo manter-se no mandato temporariamente, porque tem que viajar, por questão de licença, enfim, é o vice que assume. O vice não podendo assumir, quem é que vem? Na regra constitucional, o presidente da Câmara. Se ele não puder, o presidente do Senado, e se ele não puder, o presidente do STF. É essa a regra de substituição, ok? Muito bem. Se eu tiver sucedido em definitivo, não importa por quanto tempo e não importa em qual período, tá? Esse meu exercício em sucessão, ou seja, eu assumi aquele cargo definitivamente, não importa quanto tempo eu esteja passando naquele cargo, eu vou ter aí, gente, um mandato já contado, tá? Eu só vou poder me reeleger mais uma única vez. Como assim, Arsênia? Digamos que eu sou presidente da República, tá? Já estou com 1 ano e 3 meses de mandato. E aí eu, morri. Quem vem assumindo? O vice. O vice assume com 1 ano e 4 meses de mandato. Ele vai ter aí, pessoal, restante para os nossos 4 anos, o mandato seguinte, o mandato, enfim, terminando aí esse nosso mandato, ele vai ter aí mais 2 anos e 8 meses. Muito bem. Esses 2 anos e 8 meses que ele vai passar como seu primeiro mandato. Ok? A mesma coisa aconteceria se o presidente tivesse aqui já 3 anos e 8 meses de mandato. E o vice viesse assumir 4 meses. Esses 4 meses dele, já ia contar como seu primeiro mandato. Tanto faz o tempo, portanto, que eu estou sucedendo aquele titular. Sucedi, conta-se um primeiro mandato. Eu só vou poder me reeleger mais uma única vez, ok? Isso daqui, pessoal, também vai ter influência quando a gente fala em substituição. O presidente da República precisa se ausentar por 20 dias, tá? Quem vai substituir esse presidente? O vice, geralmente. Se o vice não puder, presidente da Câmara, se não puder, presidente do Senado, se não puder, presidente do STF, ok? E eu fiz toda a equiparação, toda a consequência em estados e municípios também, quando a gente viu isso daqui lá em Poder Executivo. Então, ele está aqui com o vice, tá? Esse vice assumiu 20 dias. Eu não posso pensar que esses 20 dias contam como um mandato. Não vai ser 20 dias em 4 anos que vai me fazer contar como se eu já tivesse exercido um mandato em titularidade. Nesse caso aqui, pessoal, é a lei eleitoral que vai definir quando essa substituição conta como um mandato. Tá? Tem aí um prazo, o tempo de substituição, tem um período da substituição, tem tudo. Isso aí é lei eleitoral, o Constitucional não se preocupa com isso, porque como eu te falei, a Constituição ela vai passar apenas as orientações. Para a gente não ficar naquela dúvida e tudo, a gente já te fala aqui que essa substituição, ela só vai ser significativa para contar como primeiro mandato se ela tivesse dado, tá, nos últimos 3 meses antes do pleito eleitoral. Caso contrário, não conta como um primeiro mandato, tá certo? Então, nesse caso, para o presidente da República passar 20 dias fora, tá? Ele tem que passar esses 20 dias fora do primeiro domingo de outubro, né? A gente conta aí 3 meses antes. Primeiro domingo de outubro, 3 meses antes disso. Esses 20 dias aqui vão contar como primeiro mandato. Ok? Mas a senha foram só 20 dias, regra eleitoral, tá? Conta como um primeiro mandato. 3 meses antes do primeiro domingo de outubro, portanto, a substituição de 20 dias vai garantir aí um primeiro mandato já em curso. Fechou? Deixou claro? Tranquilinho? Muito bem. O
que mais que a gente tem que entender em relação a isso daqui? A gente tem que entender, pessoal, que esse titular, ele pode também querer ser vice. Como assim? Olha só, vou colocar aqui 4 situações hipotéticas para a gente trabalhar, tá? Se pode ou não pode haver a reeleição. Eu sou titular e aí fui reeleito como titular novamente, presidente, prefeito e governador. Posso me candidatar novamente como titular? Posso me candidatar novamente como titular? Não, né? Nós já sabemos. Porque aqui, esses 2 mandatos consecutivos, né, impedem um terceiro mandato, ok? Muito bem. E se ele for titular? E for titular novamente, segundo mandato, e agora ele quiser ser vice? Pode. Aí aqui o seu raciocínio é um só. Sendo titular 2 vezes seguidas, tá? E depois passando para vice. Tem como ele se tornar titular 3 vezes consecutivas? A sua pergunta sempre vai ser essa. Eu estou falando que ele foi 2 vezes titular, a minha preocupação é evitar que ele seja a 3ª vez titular consecutivamente. Ele sendo titular 2 vezes e se elegendo para vice, tem como nesse mandato ele se tornar titular? Tem. Como, Arsênia? Se o titular desse mandato em que ele é vice, renunciar. E aí, no caso de uma renúncia, morte, desistência, o que for, né? Ele se tornaria titular. E aí, o que eu teria? Um terceiro mandato consecutivo. Por conta disso, a resposta é não. Ok? Muito bem. Temos que analisar ainda a situação do vice. Vice 2 vezes consecutiva. Pode ser vice pela 3ª vez consecutiva? Não. Já vimos que a regra do titular, ela se aplica ao vice também. Se a Constituição fala que o titular não pode, o vice também não pode ter um terceiro mandato, porque esses 2 mandatos consecutivos impedem o terceiro mandato. Ok? Agora, se o vice for vice 2 vezes e quiser agora ser titular, pode? E aí, teu raciocínio é o mesmo. Qual é meu interesse? Evitar que ele siga para um terceiro mandato de vice. Ele, como titular, tem como se tornar vice? Sendo titular, esse indivíduo tem como se tornar vice no mesmo mandato? Não, porque o titular não vai virar vice. Só quem sai de um cargo para outro é o vice, que pode se tornar titular. O titular aqui, se o vice renunciar, morrer, o que for, nada acontece com ele. Ele se mantém no cargo de titular. Entenderam? Então, nesse caso, haveria possibilidade de 2 vices, de 2 cargos de vice no executivo, se tornar um terceiro cargo de vice no executivo, caso ele assuma a titularidade? Não tem perigo. Então, nesse caso aqui, ó, pode. Não tem nenhum problema. Ficou claro? E aí, Arsênia, ele como titular, ele pode seguir para mais um de titular? Em regra, analisando cruamente, pode. Agora, digamos que ele como vice tenha assumido naqueles 3 meses antes do pleito, né? Contou já como mandato. Ele só poderia ter essa titularidade, ok? Mas em regra, não havendo esses detalhes, poderia sim seguir com uma titularidade. E depois ele poderia voltar a ser vice? Poderia, e por aí vai, gente. Não tem problema nenhum, não há aqui nenhum óbice constitucional, porque o que a Constituição quer buscar impedir é exatamente essa terceiro mandato consecutivo. A Constituição só permite 2 mandatos consecutivos. Ficou claro? Então, olha aí, a gente esgota aqui, portanto, nosso parágrafo 5º. Presidente da República, governador de Estado e Distrito Federal, os prefeitos que nos houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos, tá, para um único período subsequente. Fechamos? Continuando aqui, vamos lá para o nosso parágrafo 6º. Outra inelegibilidade, e mais uma vez, tá?
ela é própria do Executivo. Olha só, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, tá? Então, a gente tem aqui uma situação onde o indivíduo já está chefe do Executivo, ele é chefe do Executivo e ele quer buscar, ó, tá? Outro cargo. E a Constituição, pessoal, a gente tem que fazer essa diferença aqui bem clara, logo de cara, que esse outro cargo é um outro cargo, é uma outra vaga, tá? Na chefia do Executivo. Não quer dizer que seja da mesma natureza. Eu posso ser prefeita de uma cidade e se eu quiser sair como prefeita também de uma outra cidade, é um outro cargo. E sendo um outro cargo, eu tenho que me desincompatibilizar. Então, olha só, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos, ou seja, os chefes do Executivo Nacional, devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Quando é o pleito, pessoal? 1º domingo de outubro. Então, 6 meses antes, eles têm que renunciar. Quando é 6 meses? A senha não sei. Depende da data que cair o 1º domingo de outubro. Entenderam? Conta saiu os 6 meses e daquela data ali é o limite, é a data limite para que haja aí algum tipo de renúncia. Tá certo? E aí, Arsênia, o que eles fazem? Eles concorrem a outro cargo. Por exemplo, eu sou prefeito de um município, e quero concorrer ao cargo de prefeito tudo isso daqui é Arsênia, tá? É uma única pessoa. Sou eu que estou tentando fazer isso daqui. Então, prefeito como município, quero sair como prefeito de um outro município. Posso isso daqui consecutivamente, mantendo o meu cargo de prefeito? Não posso. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho que sair do meu cargo 6 meses antes do 1º domingo de outubro. Ok? Isso daqui, pessoal, não acontece se eu fosse, por exemplo, vereadora do município X e quisesse concorrer para o município X, tá? Prefeita do mesmo município. Tem algum problema? Zero de problema. Por que, Arsênia? Porque o pessoal do Legislativo não tem incidência do parágrafo 6º. Eles concorrem a qualquer outro cargo se mantendo no cargo que eles estão ocupando. Eles podem pedir aí uma licença, né, eleitoral, para cuidar, né, de fim eleitoral, mas eles não precisam renunciar ao cargo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, não precisa renunciar ao cargo. E aí, como é que acontece? Eles vão passar o período de campanha licenciados, depois da campanha, ou seja, das eleições, né? Depois das eleições, do último domingo de outubro, ou do 1º domingo de outubro, se for, aí eles voltam ao cargo deles normalmente. E se eles tiverem sido eleitos a um cargo do Executivo, dia 1º de janeiro eles protocolam a renúncia e assumem o cargo do Executivo que eles foram eleitos. Ok? Então, aqui, gente, a gente está falando de uma situação das mais simples que tem de inelegibilidade. E, por conta disso, né, a menos cobrada em prova, tá? A mais cobrada, aquela que realmente pega, é essa daqui. É o parágrafo 7º. O parágrafo 7º, ele fala o seguinte, ó. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau por adoção, do presidente da República, de governador de estado, do território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O parágrafo 7º ele precisa ser analisado com muito cuidado.
para que você consiga entender quem são os inelegíveis. Enquanto que no parágrafo 5º, no parágrafo 6º, os inelegíveis são os titulares de cargo do Executivo, no parágrafo 7º, os inelegíveis são o cônjuge, o parente consanguíneo ou afim, aquele que é de sangue ou por casamento, até o 2º grau por adoção, ou seja, cônjuge e parentes, até o 2º grau. Esses são os inelegíveis. Agora, cônjuge e parente de quem? Aí sim, do titular do Poder Executivo. Arsênia, então, é mais uma vez só o Executivo? Mais uma vez só o Executivo. E mais uma vez pelo mesmo motivo, tá? Para que esse chefe do Executivo não use o dinheiro público para financiar a campanha do seu cônjuge, do seu parente. A ideia é essa. Para que ele não tenha aí um conflito de interesses entre o público e o privado. Então, o chefe do Executivo, ele vai estar aqui, nesse caso, causando a inelegibilidade do seu cônjuge e dos seus parentes até o 2º grau. Por isso, pessoal, que o nome dessa inelegibilidade do parágrafo 7º, ela se chama de reflexa. Porque é o cargo do Executivo que reflete uma inelegibilidade nesses indivíduos. Ficou claro? Então, cônjuge, parentes até o 2º grau estão inelegíveis caso eles tenham aí um titular no Poder Executivo. Arsênia, eles são totalmente inelegíveis. Como é que fica essa questão da inelegibilidade? Isso aí eu vou já falar contigo. Eu quero pular essa parte, tá? Para que a gente explique aí uma outra situação que pode, né, de alguma forma comprometer aqui a tua prova. Olha só, não é apenas do titular, mas também, ó, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses antes do pleito. A Constituição fala aqui, ó, em substituição. E agora ela dá o prazo, 6 meses antes do pleito. Tá? Então, na tua prova de constitucional, os prazos são todos de 6. 6 meses para se desincompatibilizar e 6 meses também para que a substituição torne alguém inelegível, tá? Mesmo prazo da desincompatibilização é o mesmo prazo da inelegibilidade reflexa. Então, aquele que substitui o titular, nos 6 meses antes do pleito, torna seus parentes, seu cônjuge, também inelegível. Arsênia, e a sucessão? A sucessão é muito tranquila aqui, tá? Se eu sucedi, eu passo a ser titular. Ou seja, quando eu falo em titular, eu estou falando naquele titular do Executivo do período eleitoral, que vai de julho, tá? Até a nossa candidatura, né? A nossa eleição. Um pouquinho antes, até por conta das convenções e tudo. Então, é o titular no momento onde eu estou querendo me eleger. No momento em que eu for escolhido como candidato, eu tenho que saber se eu tenho alguém na titularidade. Tá? Então, não importa se sucedeu, se começou o mandato, se não terminou, isso não importa. Importa é quem está na titularidade. Aquele que é titular não impede a eleição do seu cônjuge, do seu parente. E aquele que o substitui nesse período de 6 meses, tá? Também vai impedir. Outra coisa que a gente tem que entender antes que a gente comece a destrinchar essa inelegibilidade. Se a gente não começou ainda não. Você tem que entender ainda, pessoal, o que é 2º grau de parentesco. Até 2012, mais ou menos, a gente dava aula desse parágrafo 7º e a gente tinha a segurança de que a banca não iria lhe cobrar o parentesco. Ela ia lhe cobrar o grau, ela ia falar assim, ó, parente de 3º grau, parente de 1º grau, parente de 4º grau. Agora as bancas estão vindo, cobrando assim, tio e sobrinho, pai e filho. E aí, pessoal, você se embanana todo, porque você não sabe o grau de parentesco. O pessoal que vai fazer nível médio não precisa se preocupar com isso, tá? Porque em nível médio as bancas respeitam um pouco mais essas regras de direito civil. Mas quem for fazer superior, quem for fazer nível jurídico, não tem nem o que pensar. Você tem que entender esse grau de parentesco. Então, nesses nossos 5 minutos restantes que a gente tem para nossa aula, eu vou explicar para vocês o grau de parentesco e aí na próxima aula a gente começa já falando um pouco dessa inelegibilidade do parágrafo 7º, tá certo? Então, olha aqui.
Quando eu quero saber o grau de parentesco que alguém tem com a outra pessoa, obviamente que eu vou sempre usar 2 indivíduos. Eu sou seu parente? Somos. Então, nós somos parentes de qual grau? Então, é sempre eu comparando a você. Então, sempre vai ter 2 indivíduos na questão. Um tio e um sobrinho, um pai e uma mãe, enfim. Sempre tem aí esse grau de parentesco entre 2 pessoas. Por que eu estou te falando isso? Porque para você definir o grau de parentesco, você tem sempre que ter 2 pessoas, pelo menos, de referência. Por quê? Porque é o seguinte. Vou colocar aqui a minha árvore genealógica, tá? Genealógica. Tá aqui eu, quer dizer, minha mãe, né? Meu pai. Vou botar azul e branco, e rosa e azul, né? Pra gente poder diferenciar. Então, tá aqui meu pai. Do casamento deles, nasce eu e a minha irmã. Eu e a minha irmã. Cada uma se casou. E desse casamento nasceram filhos. Ok? Minha mãe, por sua vez, também tem um pai e uma mãe. E também tem irmãos. Na verdade, são 12, né? Vou botar só um aqui representando para não ficar muito grande aqui. Tudo para vocês. Meu pai também tem um pai e uma mãe. Que também teve irmãos. Vou colocar aqui um irmão. Tá? Pronto. Tá aqui uma árvorezinha para a gente começar a conversar. Vamos colocar aqui alguém com filho em cima. Não, vamos começar desse jeito aqui, que daqui a gente conversa. Dá para conversar. Então, olha só. Parente de segundo grau, tá? Toda vida que a gente vai buscar a linha de o grau de parentesco, você tem sempre que subir. Olha, essa é a regra principal. Você vai ter sempre que subir até o ascendente comum entre as 2 pessoas que você busca o grau de parentesco. Me perdi, vamos entender. Quem é ascendente? É quem está em cima. Então, olha só. Aqui sou eu, né? Quem são meus ascendentes? Minha mãe e meu pai são meus ascendentes, tá? E quem mais são meus ascendentes? Meus avós. Ok? Arsênia, por que esse tio aqui ele não é ascendente? Porque eu derivo da minha mãe, ó. Eu não tenho aqui nada pro lado do meu tio. Ok? Meu tio tá no lado. Ele é colateral. Do mesmo jeito, vou colocar aqui meu tio, representando aqui a comunidade homo, né? Meu tio casou com um outro tio e adotaram uma menina. Pronto. Minha prima. Adotada. Tá? Tá aqui ela, pequenininha. Eles também estão aqui na lateral. Tá certo? Ó, do meu ladinho aqui. Fechou? Então, vamos lá entender aqui o grau de parentesco. Entre eu, Arsênia, eu e a minha prima. Tá? Esse aqui vai ser o nosso último grau de parentesco. Vamos começar os mais fáceis. Entre eu e a minha mãe, grau de parentesco. Eu tenho que ir até o ascendente. Ela já é meu ascendente. Então, grau de parentesco, ó, 1º grau. Ok? Entre eu e a minha avó, grau de parentesco. 1º grau, ascendente. Minha avó é ascendente também. 2º grau. Arsênia, sua avó paterna, mesma coisa. Entre eu e meu pai, 1º grau. Entre eu e a minha avó, 2º grau. É tudo reto, ó. É na linha reta. Papai, mamãe, avô e avó. Entre eu e a minha filha, tá? Eu e a minha filha.
Ixi, acho que eu era esse daqui, né? Mas vamos lá. Eu e a minha filha, primeiro grau também, tá certo? Justamente porque desce, é descendente. Ascendente, descendente. Os nomes vão te ajudando para alguma coisa. O que tiver na lateral dessa linha reta é colateral. Essa linha reta de ascendência e descendência, ela vai garantir esses graus mais diretos. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tá? Bisavós. Primeiro grau, filho. Segundo grau, neto. Terceiro grau, bisnetos. Esse grauzinho reto, mais tranquilo. Quando eu vou para os lados, irmão, primo, tio, aí eu vou para o meu lado colateral, tá certo? Nesses lados colaterais, a gente tem sempre que encontrar um ascendente em comum. Aquele ascendente de onde eu e o meu parente colateral derivamos dele mesmo. Como é que isso acontece? Acontece assim, ó. Entre a minha filha e o primo dela. Olha aí. Quem é que é comum à minha filha e ao primo dela? Só eu? Não, eu sou ascendente dela, não sou? Sou, beleza. Mas eu não sou ascendente do primo. Então, eu tenho que encontrar um ascendente que é dele e dela. Quem é o ascendente que é dele e que também é dela? Meus pais. Ascendente por quê? Porque eu só sou dele e ela só é dela. Então, não dá para ser um ascendente em comum. Eu tenho que buscar um grau acima. Então, eu vou aqui, ó. Olha aqui, vou mudar a cor. Vou colocar agora preto, verde. Eu tenho aqui, ó, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Primos são parentes de quarto grau. Entenderam? Primeiro grau para o pai, segundo grau para os avós, que são os ascendentes em comum, terceiro grau para o pai do outro e quarto grau para o primo. Primo é parente de quarto grau. Arsênia, pelo amor de Deus, meu primo é de primeiro grau, eu tenho primo de segundo grau, você não tem primo de primeiro grau nem de segundo grau. Você tem primo que começa a partir do quarto grau. Não, mas é de... Não é. Isso aí, pessoal, é questão mesmo de cultura da gente. Primo é parente de quarto grau, tá? Primo é parente de quarto grau. Então, entre primos, quarto grau de parentesco, tá certo? Entre tios, tá? Olha como não é, como é a mesma coisa, se é tio-avô ou não é. Olha aqui, ó. Mais uma vez, esse daqui. Quem é o tio dele, ó? Eu, a minha irmã, que é tia dele, tá? Então, olha só. Primeiro grau para mim. Quem é ascendente comum dele e dela? Meus avós, novamente. Meus pais, novamente. Segundo grau aqui. Terceiro grau para ela. Então, olha aqui, ó, terceiro grau. Tio e sobrinho é terceiro grau. O mesmo terceiro grau é se fosse, por exemplo, meu tio. Eu aqui, ó, tá? Tenho que encontrar um ascendente em comum com os meus tios. Um desses dois e esse daqui. Quem é o meu ascendente em comum? Minha mãe não é, porque não é ascendente deles. Então, seriam os meus avós. Então, olha só. Primeiro grau, segundo grau. E aí, eu iria para o meu tio, terceiro grau. Tio é sempre terceiro grau. Ok? E esse meu priminho aqui, que é por adoção, entra, Sênia. Tem alguma coisa? Tem, ó. Adoção. Adoção é a mesma coisa de ser primo, tá? Mesma coisa. Eu vou ser prima dela, tá? Nós somos primas. Primo, parente de quarto grau. Por quê? Mais uma vez, vou botar aqui agora de amarelo. Primeiro grau, segundo grau para os avós, que são os ascendentes que são comuns a nós duas. Ao pai dela, quarto grau. Vou botar de verde. Quarto grau, tá? Primos, quarto grau de parentesco. Assim, então, quem é primeiro e quem é segundo grau? Primeiro grau, teu ascendente direto, teu descendente direto. São os teus únicos parentes de primeiro grau. Por quê? Meu irmão não é meu parente de primeiro grau? Não.
Porque entre você e quem está do seu lado, os colaterais, você tem sempre que encontrar um ascendente comum. E o primeiro grau vai ser seu ascendente. Olha aqui, ó. Eu e a minha irmã. Primeiro grau para minha mãe, segundo grau para ela. Então, ela é irmãos. Irmãos são de segundo grau. E cunhado, mesma coisa. Primeiro grau para o meu pai, segundo grau para ele, tá? Que são os afins. Primeiro grau para o meu pai e para minha mãe, segundo grau para ele. Cunhado, esse daqui, é a mesma coisa que irmão, tá? É segundo grau. Porque é irmão por afinidade, tá certo? Arsênia, e esses dois aqui, ó, o marido da tua irmã e o teu marido, eles são o quê? Cunhados. Tem grau de parentesco? 0 grau de parentesco. Não é parente, tá certo? Deu pra gente entender, pessoal? Pulei aí, fui para 6 minutos, tá? Mas é que eu não ia parar de explicar essa questão do grau de parentesco para vocês. Então, lembrando, linha reta não tem mistérios. Enquanto subir é 1 grau, desceu também é 1 grau. Na lateral, na colateral, é que você tem sempre que encontrar um descendente, um ascendente comum, ir até ele e descer até o seu parente. Aí a gente tem. Não entendi nada, decora, tá? Irmão, 2º grau, primo, 4º grau, tio e sobrinho, 4º grau também. Tranquilo? Fechamos. Até já já, falando das inelegibilidades. Até já, gente.